O caso de hoje é um caso que constantemente a gente se depara com essa manifestação entre pessoas, amigas, parentes. Essa nossa jovenzinha, uma jovem inteligente, mas muito insegura, não sabe que profissão escolher, tem uma insegurança enorme nos relacionamentos. Ela é muito novinha, mas mesmo assim já teve seu namoradinho, mas tinha um ciúme enorme. Aliás, ela tem ciúme de tudo. Ela acha que vai perder, que vão tomar aquilo dela. Ela tem uma fobia que, se os pais viajarem, ela adoece, porque ela acha que eles vão morrer, que vai haver um acidente. Se acontece qualquer coisa, por pequena que seja, com algum amigo, ela entra naquela faixa de medo, de descontrole tão grande. E essa fobia, esse medo doentio de tudo, faz com que ela tenha pesadelos, com que ela tenha a sensação de que está vendo vultos passarem. Às vezes ela acorda à noite sentindo que estão pisando no assoalho forte, pisando com força. E ela acorda, e aí o barulho cessa. Por quê? Porque, na verdade, esse barulho, ele não acontecia por obsessão nem presença de nenhum espírito na casa dela, maléfico. Quando o espírito se libertava do corpo, ela tinha lembranças de sua vida anterior na França, na época da Segunda Grande Guerra. E o que aconteceu com essa jovem, com esse espíritozinho de apenas 17 anos, que não tem nem um pouquinho de paz, que ninguém pode viajar, ninguém pode sair, tudo ela tem medo. Ela viveu na Segunda Grande Guerra. E quando a França foi atacada por Hitler, e lá tomaram conta de toda a cidade, os alemães, eles invadiram. Ela ficou com alguns outros da resistência francesa num lugar subterrâneo. Mas esse lugar subterrâneo tinha o que a gente chama passagem de ar. Eram pequeninas grades que ficavam nas bases dos edifícios. E ali ela via passar as botas dos alemães, aquelas botas pretas pesadas. De longe ela ouvia aquelas botas pisando forte, forte, tapava o ouvido e olhava com seus olhinhos assustados, sobrevivente de uma guerra sem razão de ser. Por que guerra? Por que invadir o país do outro? O mundo é tão belo, o mundo é tão grande. Deus colocou cada pessoa numa terra para que pudesse ali realizar o melhor que pudesse e resgatar o quanto também pudesse. Mas ela, nesse esconderijo, ela sentia um medo constante de qualquer sombra que passava. Passava uma sombra na rua e aquele barulho de bomba, aquele barulho às vezes de tiro isolado, aquele ruído de dor, de invasão, de sobrevivente de uma guerra que não tinha sentido. E ela lá, junto com a resistência francesa. Acontece que a resistência francesa, ela também tinha os seus métodos de defesa
defesa de guerrear em surdina. E como eles faziam? Naquelas casas que às vezes abrigavam soldados, porque tem casas que realmente abrigavam soldados que eram mandados para lá, para ter um lugar para dormir. Porque comer eles não comiam lá. Eles não se alimentavam naquelas casas. Mas tinha que ter o melhor quarto da casa, tinha que ser para aquele homem. Era sempre um soldado que ficava no domínio da França, naqueles lugares menores ou em plena Paris. Acontece que, o que os franceses faziam? Às vezes, os soldados, até os que passavam pela rua, pediam um copo de água. Mas eles não pediam por favor, eles pediam com arrogância. E eles sempre tinham uma vasilha com água envenenada. E quando os soldados pediam água, eles davam aquela água com aquele veneno que iria fazer efeito não imediato, mas daí algum tempo. Então ele não morria no lugar que ele bebeu a água. Então era tudo estudado, medido, orientado. E o povo que abrigava esses alemães eram estimulados a envenenar os nazistas. E muitas vezes todos que eram próximos daquela família, se ficavam sabendo que alguém bebeu água ali, como começou a surgir vários casos de pessoas envenenadas e, após beber água, eles começaram a perseguição surda. Aquela perseguição para saber aonde estava o veneno. E começaram a agir de uma forma de revide. O que eles faziam? Aonde os soldados, às vezes, pediram água e que morreram mais distante, eles levavam um francês debaixo de arma e fazia o francês beber as águas da casa. Muitas casas não tinham veneno na água, então ficavam livres. Mas algumas casas, aquele francês que era vigiado morria envenenado, porque ninguém queria sumir. Era preferível sacrificar um francês do que sacrificar todos. Assim na guerra se pensa. Então todos os vizinhos daquelas pessoas sofriam. Eram mandados para campos de concentração, eram jogadas em qualquer lugar, eram mortas na praça. Então todos sofriam as consequências. Ela não se desvinculou até hoje, embora na época que ela consultou tivesse apenas 17 anos e lá vai muitos anos, ela não se desvinculou daquele medo. E ela tem um pânico imenso. Um dia, uma colega dela foi estudar na casa dela porque elas iriam fazer vestibular. Elas estudaram até tarde, mas ela ignorava que essa colega sofria epilepsia. E quando foi alta madrugada, porque elas ficaram até altas horas estudando, quando foi alta madrugada, a moça entrou naquela convulsão tão grande, naqueles espasmos, e ela começou a gritar, a enlouquecer de tanto desespero. Acordou a família toda, levaram a moça para o hospital e levaram ela. Tiveram que levá-la presa pelos braços com 2
parentes lá aplicarem uma injeção de calmante quando ela pôde dormir. E quando despertou, ela ainda gritava terrivelmente. Aí vieram procurar a ajuda do Dr. Bezerra. Não é normal uma fobia dessa. Será que algum obsessor? Será que ela está sendo perseguida por alguém que em vidas passadas ela pode ter prejudicado, ela pode ter matado? Será que de alguma forma essa reação é provocada por um espírito inimigo? Eu olhando aquela jovenzinha tão cheia de sonhos, mas com tantos pesadelos, estalando de verde nos seus 17 anos e crestada já por tanta fobia, tanto pânico, tanto viver sem paz. Eu falei, doutor Bezerra, mas que espírito implacável é esse que persegue essa menina? E o doutor Bezerra diz com aquela serenidade dele: não, minha filha, ela não tem perseguidor, ela não tem inimigos. O maior inimigo dela são as marcas profundas que ela traz na alma, das consequências de uma guerra que nunca deveria ter acontecido, porque todos perderam. Nessa guerra, na verdade, todos perderam muito, porque ficaram profundamente marcados. E essa jovenzinha, o que ela precisa é ser esclarecida sobre o que ela viveu em vidas pretéritas. E eu falei com ela: você acredita em vidas passadas? Ela falou: sou católica. Eu falei: mas você pode ser católica, você tem uma fé, mas você pode considerar o fato de que não existe espírito te perseguindo, porque você chegou aqui dizendo que estava sendo perseguida por espíritos. Então você, mesmo católica, você acredita que existem seres sublimes, angelicais, protetores e que existem espíritos perseguidores que usam a maldade para atormentar. Não é verdade? É, ela respondeu. Eu falei: então você está disposta a ouvir o que o Dr. Bezerra tem para falar sobre a sua vida passada? Ela falou: tenho. Nada é mais assustador do que eu vivo todos os dias, todas as horas, com medo de acidente. Eu atormento meus pais nas viagens, eu atormento nas praias. Ninguém pode viajar, porque quando vai viajar, já todos escondem, até que vão viajar. Eu só descubro às vezes quando os parentes voltaram, porque é tal o meu desequilíbrio. E eu não vou tomar remédio para loucura, porque eu não estou doida. Eu sou inteligente, eu estudo, eu leio, eu namoro, mas eu tenho medo de perder tudo. Esse sentimento de perder até um namorado é uma coisa que me tortura. Parece que todo dia eu vou perder a pessoa que eu amo, vou perder meu pai, vou perder minha mãe, vou perder meus irmãos, vou perder minha casa. E aí, quando o doutor Bezerra esclareceu sobre tudo isso que eu relatei para vocês, ela, na maior tranquilidade, na maior serenidade, ela falou: Shirlene, agora está explicado. Minha mãe dizia sempre que quando eu era bebê, festa junina, comemoração de futebol, Natal, passagem de ano, eu pequenininha, eu gritava, esperneava, fazia até xixi na roupa, estivesse onde estivesse. E outra coisa que eu também creio que seja realmente isso: eu tenho horror da França. Sempre falei, é o único país do mundo que eu não quero conhecer. Olha como as marcas reencarnatórias nela eram marcantes, eram
eram doloridas. Ela naquela guerra perdeu tudo. Ela perdeu casa, perdeu os seres que ela amava. Ela se sentia só, abandonada numa guerra que a qualquer instante ela poderia também perecer. E é impressionante, meus irmãos, na guerra, o apego que a pessoa sentia à vida. Queria viver de qualquer forma, mesmo naquele horror. Lutavam pela sobrevivência, lutavam para ser livres novamente. Eu disse para ela: daqui a 3 meses você pode voltar aqui, você pode fazer algumas terapias. Ela falou: posso e quero. E começou então a terapia. Eu disse para ela: você não tem espírito te perseguindo. Tira isso da sua cabeça. Se alguém fala que você tem obsessão, olha, pode ter certeza que essa pessoa quis até te ajudar, mas está ignorando os fatos. Não tem espírito perturbador. O barulho que você ouve não é no seu quarto, é ainda aquele processo de vigília e repouso. Então, naquele instante, você mesma diz que escuta o barulho e desperta. Você acha que despertou com o barulho das botas no assoalho, mas não é. Você despertou num processo de autodefesa do espírito para não sofrer mais do que já tinha sofrido. As botas nada mais é do que reminiscência do seu ontem sofrido. Daí a 3 meses ela voltou sorridente, voltou com a mãe, fez todas as terapias, a mãezinha dela também, e ela falou: agradeço, doutor Bezerra, de alma e coração, eu e a minha mãe estamos agradecendo. A minha mãe pôde visitar a mãezinha dela longe. Eu fiquei porque tinha prova. Eu não gritei, eu não esperneei, eu não chorei, eu não tive fobia, eu não tive pânico. Ai, agradeço, doutor Bezerra, porque eu estou curada. E eu disse para ela: minha jovem, a gente, na verdade, nunca está integralmente curado numa encarnação. Pode surgir instantes em que, de alguma forma, você reaja por instinto, mas aí você já sabe. Se estiver de acordo com tudo aquilo que você passou em vidas pretéritas, é sinal de que ainda ficou alguma sequela para reparar. Mas é coisa tão pequena, porque hoje você está num país sem guerra. A sua casa não vai desmoronar por bomba. Você tem pessoas que te amam e te protegem. E se alguém é doente, se alguém tem espasmo, se alguém de alguma forma é adoentado ou acidentado, são contingências e provas da vida. Portanto, você não tem que se perturbar. Pelo contrário, você tem obrigação moral de ajudar, de entender, de superar, tanto quanto possível, esses seus medos. Lute pela sua saúde interior. Ajude como puder, com palavras, ouvindo, tenha paciência. E quando alguém da sua família viajar, como você disse que agora até você viaja, deixa a família e viaja, até com tia e algumas colegas, você apenas diga, do fundo do seu coração, que Deus os proteja e creia que ninguém é injustamente punido pela vida. E nem ninguém tem reações que nós podemos condenar, porque cada um sabe conhecer muito bem a sua dor. Só não conhece, em muitos casos, o porquê da sua dor. E o Espiritismo nos ensina que, além de nos dizer toda a verdade espiritual, ainda acrescenta à nossa vida uma responsabilidade
responsabilidade enorme pelo que nós fazemos com o nosso corpo e com o nosso espírito. E eu disse para ela que sempre a paz seja seu anjo bom. E eu nunca mais vi essa jovenzinha. Nem creio que vá vê-la, porque ela era estudante, já deve ter formado, ficou curada e, graças a Deus, quem está curado de determinada enfermidade não vai voltar no consultório do médico só para falar: doutor, veja como eu estou curada. Pode voltar sim, falar: doutor, obrigado. O senhor me ajudou muito. O senhor é o melhor médico do mundo. Porque cada um sabe o seu sofrimento. Mas ela não precisa voltar, nem ser espírita. Ela pode continuar com a sua religião. E eu tenho certeza que, quem sabe, um dia ela ainda visita Paris. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe neste instante você, seu lar, seus amigos, sua vida. Chegamos ao término. Um grande abraço para vocês. Amo vocês. Fiquem com Deus. Sempre, sempre, sempre.